Muito bem, vamos lá, começando mais uma edição do nosso Mentes Pensantes. Aquele abraço para você que nos acompanha. E você já teve em algum momento aquela sensação que todo mundo avança menos você? Daí fica aquele negócio, poxa, por que os outros avançam e eu não? Porque parece que eu estou sempre no mesmo lugar. Então esse é o tema em destaque no nosso podcast de hoje. Seja bem-vindo mais uma vez, Deise e Pedro, mas eu começo com você. Seja bem-vindo mais uma vez, Deise, João, mas eu começo com você, que propõe o tema, meu caro amigo Pedro Loyola. Muito obrigado, meu amigo Aislan, E aí, João tudo e bem? Deise. Ó. É sempre bom estar aqui com vocês. Agora já é o terceiro, então já está em casa, né? Quarto, É hein? o quarto já. Quarto. Respeita a história. Estou desalinhando o negócio aí, né? Então, exatamente isso. É porque os outros avançam e eu não. E isso foi muito um pensamento que esteve em mim por muitos anos, né? De, nossa, mas eu me vejo com conhecimento, com habilidades, mas os outros estão indo e eu não estou indo. Os outros estão avançando e eu não estou avançando. Mas quem eram os outros nesse teu pensamento? Pessoas que eram, de algum grau, referência para mim. Então essas pessoas eram um espelho para mim, eram uma referência para mim. E eu via eles avançando em larga escala e eu não. E outros que estavam ali no meu mesmo contexto, no meu mesmo ambiente, buscando algo também, e eles avançando e eu não estava. Né? Isso disparou uma série de gatilhos dentro de mim. Deise, seja bem-vinda a mais um podcast Mentes Pensantes. Prazer ter a sua presença mais uma vez. E você já teve também essa sensação? Que Já. Os outros estão avançando e você não? Já tive, Aislan. Eu digo que o poder da observação do que os outros falam sobre a gente ajuda muito. Vou exemplificar. Eu não me vejo como alguém... eu não me via, né? Porque depois desses insights eu fui parando para observar. Eu não me via como alguém que era capaz de fazer alguma coisa relevante. Eu não me via como alguém que era... E eu percebi isso agora com a reforma da loja, porque alguém chegou para mim e falou assim, meu Deus, que coragem que você tem que ter uma coragem gigantesca para fechar uma loja e fazer uma reforma. Eu pensei, meu Deus, eu não acho tudo isso. Mas você teria tantas desculpas, né? Que sim, poderia ser... e o avançar, de repente, para mim, eu não avanço ou eu avanço. O avançar, para mim, essa pessoa me disse, nossa, eu não teria uma coragem de fazer isso que você fez. Fechar a loja, trocar piso, sabe? E eu parei para pensar, digo, eu teria que ter levado isso como um avanço, como uma vitória, né? Que para mim, na verdade, não foi algo normal, mas aí eu parei para pensar, puxa, na verdade eu faço muitas coisas que muitas pessoas se espelham e consideram importantes. Totalmente. Que para elas eu estou avançando. Sim. E para mim não, então é uma questão de observação mesmo, sabe? O João e o Pedro que esperem, mas eu vou colocar uma vírgula aí no seu comentário e fazer um tete-a-tete com você. Numa outra ocasião, numa entrevista, uma coisa que você me falou me marcou muito. E serviu de lembrança Deus, eu falo tanta coisa. E serviu de lembrança até numa decisão que eu também vim a tomar tempos depois. Quando você largou o teu concurso do Banco do Brasil, para alguns é algo assustador, assim, cara, recebi essa muitas decisão críticas. de largar um concurso e tal. Sim. E a Deise, ela falou, olha, não serve mais para mim. Não serve mais para mim. Já vivi isso. Que loucura, né? E quando chegou o meu momento de fazer isso no Estado também, eu me lembrei de você, Deise, como é difícil essa decisão. Mas eu me vi ali, digo, isso não é mais para mim. Deise, estava ficando doente, entendeu? Então, até que ponto você ficar doente num lugar vale a pena o salário que você recebe, entendeu? Perfeito. E daí, claro, eu não tomei essa decisão sozinha, eu conversei com família e tal. E uma coisa que o meu irmão me disse me ajudou a tomar essa decisão. Ele disse assim, Deise, dinheiro não é tudo, se você não está feliz. Larga tudo e vai fazer alguma coisa que te deixe feliz. E relacionado ao tema, Deise, se você for observar, por que os outros avançam e eu não? Hoje, se você observar, o concurso ele é um sistema que te engessa. Sim, total.
Claro, algumas empresas têm plano de carreira, tal, tem coisas de metas, de crescimento, mas, num geral, é uma sistemática que te engessa e te impede. E quando eu de um monte de saí, outras as pessoas coisas. começaram... teto, né? Quando eu saí, as pessoas começaram a dizer, você não tem saudade do banco, você não se arrepende. Eu sempre dizia assim, capaz, existe vida fora daquele lugar. E outra, uma coisa é saudade, outra coisa é arrependimento, né? Não. Meu caro tudo amigo bem, João, né? não é nenhuma perseguição com você, seja bem-vindo ao nosso Eu não podcast. sei não, eu tô levando. Valeu, João, estamos terminando o programa, não deixei o João falar hoje. Ele já estava falando disso aí, né? Coitado do João, até agora não demos as boas-vindas, João, mas você já conectou com o tema aí, e é por aí, né, meu Só amigo? flui. Já Não, teve essa sim. sensação aí de outros avançam e eu não? O que eu vejo, assim, Aislan, que primeiro a gente precisa tentar entender o que é avanço, né? A questão do avanço é muito subjetiva, é muito particular de cada um. Então, é a mesma coisa do que eu montar uma régua com as métricas daquilo que é do outro para metrificar, mensurar aquilo que eu estou sendo. Sim. Então, se a gente for parar para analisar esse contexto, quão isso é desproporcional numa questão de saúde para a nossa vida, porque vai nos levar a cobranças que muitas vezes a gente não está disposto em condicionamentos de momentos de vida, de realidades para conseguir preencher. Não tem capacidade nem de suportar, Não tem inclusive. como, porque é situações bem diferentes. Outro ponto, né, que me faz pensar muito isso é o pensamento, né? Porque isso se dá um pensamento de, poxa, o que eu estou entendendo sobre o que é esse avanço realmente da outra pessoa, onde eu estou colocando tanto holofote na vida que a outra pessoa está andando e tendo, e esquecendo também de observar com mais carinho e generosidade a minha própria história de que é o avanço. E aprender a se reforçar também dentro das minhas competências, das minhas aptidões. Então, às vezes, eu empobreço demais, a gente chama isso de minimização do positivo. Eu empobreço demais a minha jornada, colocando o outro como um ser maior, mais desenvolvido, mais competente, que é essa métrica que a gente está falando. E aí vem essa questão da gente parar para pensar, né? Será que realmente, né, eu não estou avançando ou eu estou e só não estou observando, Aislan, esse meu avanço, porque a métrica que eu estou utilizando é desproporcional àquilo que é verdadeiro. Rapaz, Perfeito, ô Pedro, perfeito. obrigado Deus por mais essa conquista. Sim. Quantas postagens nós vemos assim para as mais diversas pessoas. Quando te falarem que você não vai vencer, tem uma musiquinha que é assim. Então veja só, o que é essa conquista? Depende. Sim, Para você pode ser depende. uma, para mim pode ser outra. Exato. A minha conquista maior para você pode ser absolutamente nada. Sim. Como a minha conquista pode ter assim aquele aspecto de, olha, que legal que ele Exato. conseguiu chegar lá. Eu comecei a treinar corrida por questão de saúde, sabe? A minha hipertensão, ela diminui bastante com a corrida. E eu comecei a perceber isso, cara. Eu não corria 50 metros sem ofegar. E hoje eu corro 300. Tá, isso pra mim é um avanço. É uma conquista. Entende? Daí, e Perfeito. quanto é que eu percebi isso? Eu percebi isso quando eu tive que correr da associação comercial um dia saindo de uma reunião até o meu carro porque estava chovendo. Pensei, meu Deus, eu nem ofeguei. Olha que avanço, né? Então, tipo, o são avanço os é parâmetros. muito relativo, E né? essa questão do processo me faz pensar muito de como você está validando esse processo, que às vezes é fácil a gente observar em que degrau da escada a outra pessoa está, e eu esqueço de observar o processo que fez a pessoa chegar até lá. Então eu me comparo no sentido desproporcional e também acabo não observando quais os passos que eu também preciso dar para ter esse condicionamento ou para chegar em um determinado lugar. Né? E aí eu crio uma ilusão, que é o pensamento de comparativos. Esses comparativos podem até gerar certo grau de ciúme, certo grau de inveja, deslealdade. isso, vem de encontro e sobretudo, assim, a comparação, né, que eu me enxergo com a lente do outro. Então, se eu me enxergo com a lente do outro, o que vai distorcer nesse processo? A minha identidade. Então, eu esqueço de ser quem eu sou. E começo a me modelar. E isso aconteceu comigo por muito tempo. Eu me modelei, então. O João é referência para mim, eu vou modelar a forma que ele fala, eu vou modelar as palavras que ele usa, as definições que ele usa, e eu esqueço de mim.
Entende? Porque eu estou sempre me olhando de acordo com a lente do João, ou de acordo com a lente da Deise, sabe? Então, e esse limbo foi o limbo que eu fiquei talvez durante uns 3 anos da minha vida. Sempre me comparando com o outro, me modelando de acordo com o outro. E aí minha identidade foi distorcida. Eu acho que esse é o pior caso. Porque quando a sua identidade é distorcida, você deixa de olhar para a sua jornada. Sim, e deixa de oferecer também para o mundo o que é teu, né, Pedro? Quantas coisas legais que você pode estar oferecendo da tua identidade e vai talvez vender uma cópia, né, do que outra pessoa é, né? Sim, e a identidade, ela está muito vinculada também, assim, a um processo de maturação da minha personalidade. Então, eu tinha um conhecimento, ok, igual eu estava falando nos bastidores, né? Eu tinha um conhecimento, eu tinha habilidade de comunicação, mas eu não tinha a capacidade em termos de emocional para suportar a exposição. Sim. Porque aqui as pessoas estão nos ouvindo, mas tem alguém que não vai concordar comigo. E aí? Como que eu vou lidar com isso? Antes eu não tinha maturidade para lidar, sabe? Então, muitas vezes, quando a gente cai nessa ideia da comparação, a gente esquece da nossa jornada, do nosso processo de amadurecimento, do nosso, como a Deise falou. O sistema respiratório dela não é favorável com outra pessoa que, na primeira corrida, vai 3 quilômetros, sem ofegar. Entende? Você vê, né, Pedro? O tema, ele ramifica e nos traz aqui uma enxurrada de exemplos que a gente pode pegar. Mas eu gostaria de citar a questão atitude. A atitude, Deise, de largar o concurso, a atitude de iniciar a atividade física, a atitude, eu acho que também é uma palavra-chave daquela pessoa que está desgostosa com uma sensação de que nada de diferente acontece na vida dela. Porém, Pedro, sem uma atitude que possa causar algo diferente. Sim. Aquele negócio de quero algo diferente, mas faço sempre as mesmas coisas. Sim, a mesma receita, né? As pessoas esperam por motivação para tomar uma atitude, né? E a motivação não é um bom parâmetro, né? Porque se, por exemplo, eu fosse olhar a motivação que eu tenho para ir correr, talvez eu não fosse. Sim. Né? Sempre uma luta. Porque eu não gosto. Não é uma coisa que eu gosto de fazer, é uma coisa que eu preciso fazer. Sim. Né? E eu ouço muitas pessoas dizerem que adultos fazem o que tem que ser feito, né? Então, não necessariamente só o que gostam. Exato. Né? Então vamos lá. Perfeito. Né? Perfeito. Então essa atitude é importante, mesmo que talvez no momento não seja bom, não seja agradável. Sim. Bom sempre vai ser, porque a gente não vai fazer nada que vá prejudicar. Sim. Em sã consciência, né? E muitas vezes essa atitude, ela concordo com o que Deise falou, a questão da motivação, mas ela sempre está condicionada a um certo basta, assim, sabe? Tipo, poxa, beleza, as pessoas estão avançando, eu não estou, mas chega, eu vou ficar aqui me questionando? Eu vou ficar aqui nessa? Chega, eu preciso fazer alguma coisa, sabe? E, inclusive, pessoas precisam desse período de chega. Eu preciso mudar. Chega, basta, eu não aceito isso mais. Eu era muito aquele de, eu preciso ajudar as pessoas. Mas muitas vezes elas não queriam ser ajudadas. Porque elas não chegaram nesse momento do basta, do chega, do agora eu preciso tomar uma atitude. Entende? Então tem muita gente que precisa disso. Aquela questão de dor e amor, né? Isso. Esse chega provavelmente vai chegar na dor. Na dor. No amor. E o que é esse chega que o Pedro está falando? É tomada de consciência. Quando a gente traz para a consciência aquilo que realmente é importante, a gente dimensiona projetos do nosso comportamento. Então a gente abre espaço a se comportar de formas diferentes, porque agora a gente está olhando para uma nova perspectiva. Muitos dos comportamentos que a gente tem, embora talvez nem todos concordem, são automáticos, né? Baseados no modelo que eu vim seguindo há muito tempo, né? Da forma de operar sobre aquilo que eu não tomei a determinada consciência ainda sobre determinada atitude. Quando a gente toma consciência, é doloroso, é como se a gente passasse por um processo de luto. Então, primeiro a gente nega, fala que não é nosso, né? Depois a gente começa a sentir raiva sobre a ideia de que, poxa, eu preciso mesmo fazer isso, ou olha onde o outro está. Depois a gente vem, né, para esses processos de reflexão mais profundos, tenta barganhar, até no momento que a gente aceita e fala, não, é isso aí mesmo, né? E aí a gente parte João, pra essa mas jornada. até aproveitando de você enquanto profissional, né, compartilhando esta questão em específico que eu vou colocar agora, a gente vive numa sociedade cheia de crenças limitantes, né? E isso atrapalha muito o crescimento, o desenvolvimento
de várias pessoas, né? E eu tenho certeza que você tem diversos pacientes, pessoas assim que têm enraizada esta crença limitante. E qual seria a sua dica, João? Assim, para superar isso, é possível no amor? Tem que ser na dor? Quais os exemplos que você traz para superar Tem que ser extremo. Uma crença limitante? É que o que acontece? É possível sim no amor, só que quando as coisas estão confortáveis, a gente não percebe a importância de mudar certas situações da nossa vida. Então por isso que falam, às vezes na dor que a gente consegue mudar, porque a gente toma uma perspectiva diferente sobre aquela situação. Falando um pouquinho mais sobre crenças, todo mundo tem crença, né? Não é porque eu não tenho isso. Tem, só que talvez o impacto daquilo na tua vida não é tão proporcionalmente intenso quanto é na vida do outro, mas existe. Todo mundo tem um nível de comparativa, e essas formas comparativas está enraizado na nossa personalidade, porque a gente cria-se enquanto pessoa também em cópia do nosso ambiente. Uma parte é educado, né, através da nossa parte biológica, né, dos nossos ancestrais, outra parte é ensinado através do ambiente. Então o ambiente que a gente está consequentemente está impactando isso. Então esse ambiente, né, ele tem uma relação muito grande como eu estou me sentindo e como eu estou me comportando sobre várias e várias situações. Aí o que é importante, né, a dica, a partir do momento que a gente começa a tomar consciência, como eu falei, de algumas situações eu crio a oportunidade de mudar, mas quais estão sendo os meus comportamentos que estão me levando a essa tomada de consciência, Pedro? Ou seja, não adianta eu querer que essa consciência ela venha do nada, porque ela não vem. Eu preciso me colocar em um determinado ambiente que me dê o estímulo correto para que essa consciência saia de mim. Aí não existe uma receita de que você vai fazer academia, vai resolver a tua vida, você vai estudar, vai assistir algo, vai resolver. Às vezes sim, mas às vezes você precisa de algo mais profundo para você começar a startar em cima das situações importantes. Só que se você continuar fazendo a mesma coisa, você não vai ter resultados diferentes. Né? Sim. Até dentro do que João falou, essa questão do ambiente, cara, é o maior fator de modulação de um comportamento. Sim. Então, se quer mudar o comportamento... Para mim é a chave. O ambiente rápido, que a pessoa vive é a chave. Muda o ambiente. Né? Então, se não é pelo amor, se é pela dor, queira frequentar novos ambientes. Sim. Só isso já vai te ajudar, porque vai levantar uma percepção aqui, outra percepção ali, já vai te levar para um lugar diferente. Não quero nem levantar aquela questão que você é a média das pessoas que você mais convive. Né? Puxa, porque aí nós precisaremos de outro podcast para isso. Gostei da convivência, então. Sim. Aí, se eu me tornar média, tá bom. Eu acho que é uma boa finalização para o podcast de hoje. Eu também, eu sempre achei isso, viu, Deise? Seja bem-vinda. Eu falo assim, nunca escondi deles, do Pedro, da Fernanda, do Roberto. Eu falei, olha, eu curto muito estar aqui com vocês. Não pensem que isso para mim é um trabalho. Para mim é quase uma terapia gratuita, onde eu sou um intermediador de momentos de fala, apenas isso. E fechando esse ciclo deste mês, Pedro, eu fico extremamente feliz com o que apresentou aí o João e a Deise. Vamos felizes para a nossa próxima agenda, né? Com nossa certeza. Próxima data. Empolgados para os próximos temas. Estão assim mais do que aprovados, na minha opinião, no CSO. Com toda certeza. A sinergia já está aqui. Espero que o pessoal que acompanhou esses últimos programas pode deixar aí a avaliação da Deise, pode deixar aí a avaliação do João também, se eles corresponderam à altura. Afinal de contas, substituir a Fernanda e substituir o Roberto também não é tarefa fácil. Gente, acabou o tempo. Pedro, brigadão mais uma vez. João, super abraço. Seja sempre bem-vindo. Deise, tamo junto. E tchau. Vamos até a próxima. Até a próxima. Valeu, gente. Abração. Valeu. Até.